Oi, sétimo ano, tudo bom? Encerrando o primeiro bimestre, começando o segundo. Então, a gente sabe que foi bem complicado, difícil para todo mundo, mas agora tá mais tranquilo, mais fácil. Quero já marcar com vocês um momento aí na semana que vem da gente estar ao vivo, encontrar com vocês, a gente poder conversar um pouquinho, vocês me falarem como é que tá tudo isso para vocês, tá? A gente vai começar hoje falando de antiquário, tá? Então pega lá sua apostila. Nós não precisamos pegar a apostila lá no colégio, porque a nossa apostila é semestral, então é só continuação. Quem não tá com a apostila ainda, precisa ir buscar a sua apostila na escola, no seu armário, porque a gente precisa dela para dar essa continuidade enquanto as coisas não voltam ao normal. Então pega aí na página 18, 19, 20, tá? Nós vamos até a 21, tá? A gente vai falar de antiquário, né? Antiquário é como se chama quem cuida do passado, quem coleciona, quem guarda, quem vende objetos que têm valor, para quem entende essa comunicação do objeto. E para quem se desapegou totalmente porque quer o novo, né? E acaba fazendo essa negociação de valor. Quanto vale um objeto? Então eu começo perguntando para você aí na sua casa, né? Você tem algum objeto que seja de antiquário, que revisite o passado, que seja alguma coisa que tenha um valor tanto financeiro, de importância, quanto sentimental? Eu guardei aqui um objeto que é da minha família, essa chaleirinha, né? Ela é uma jarra de chá japonesa, original. Ela tá na minha família há muitos anos, então eu tive a sorte de ser a escolhida aí da família para segurar essa tradição. Então eu cuido dela com muito carinho, ela tem um lugar muito especial na minha casa. E aí, por eu ter interesse nesse tipo de colecionismo, de gostar de ter as peças, eu tenho essa também, que também é presente de casamento da minha mãe, ou seja, tem mais de 60 anos que essa peça tá na minha família. Ela é feita de um material especial, ela veio da França, ela tem todo um valor aqui de importância como peça, como design, né? Um valor diferenciado. E eu quero saber o que você tem aí na sua casa. Então, para a próxima aula, que vai ser uma live, a gente vai estar juntos aqui para se rever. Eu quero que você já deixe separado esse objeto para a gente mostrar para todo mundo o que tem aí na sua casa. Então, conversa com seus pais e já me fala o que vai ter. E junto com isso, eu queria que você tivesse uma ideia se aqui na nossa cidade a gente tem alguém que trabalhe com isso, com objetos antigos, né? Eu vou colocar uma série de fotos aí do que são esses objetos que ao longo do tempo vão perdendo valor para uns, mas impressionantemente no mercado eles vão ganhando outros valores por contarem histórias. Vocês vão ler essa página, principalmente olhar a foto, olhar os objetos delicadamente, perceber louças, espelhos, móveis, roupas, enfim, relógio, tem de tudo aqui. Agora a gente vai para essa página aqui 19 e a gente tem aqui esses vasos coloridos e aquela foto de uma intervenção artística desse artista, Ai Weiwei, é o nome dele. E ele é um artista político que utiliza sua arte para, de alguma forma, passar uma mensagem. Essa arte aqui dos vasos, que foi escolhida para mostrar na nossa apostila, é um protesto. É um protesto das tradições duras que a China segue, não se abrindo para o novo, e assim fazendo com que as pessoas sofram muitas vezes por não ter a liberdade de fazer suas escolhas. Ele faz essa quebra desse vaso, é um vaso da dinastia Han, 220 depois de Cristo, com um valor histórico
incrível, e ele simplesmente joga o vaso no chão e os outros ele pinta com tinta de parede. Quer dizer, é um absurdo, né? Se a gente for pensar em valor histórico. Agora, em valor de protesto de arte contemporânea, ele mexeu muito com a situação da China. E, inclusive, para vocês terem uma ideia, ele foi preso, teve seu passaporte cassado. Até hoje ele é proibido de sair da China, para não virar um refugiado em outro país, né? Por conta do que ele fala das torturas que a China e os problemas que a gente às vezes nem tem acesso. Então, ele como artista, ele utilizou isso. E não foi só isso. Tem algumas obras dele que eu achei bem interessante, eu até quero contar para vocês. Tem uma que se chama Snake Sailing. Snake é cobra, sailing é teto. Ele construiu no teto de uma galeria de arte uma cobra feita com as mochilas das crianças chinesas. E ele queria o nome para cada mochila das crianças que são mortas, né? Que entram lá numa estatística muito triste de mortalidade infantil. E essa obra é incrível, eu tô colocando a foto dela aí em duas situações, a foto da obra e um zoom das mochilas. Então, quando a gente vê esse tipo de trabalho, a gente vê como a arte contemporânea, ela conversa com a gente, ela faz você pensar, que nem agora eu tô dizendo, a China tem um problema de mortalidade infantil, cabe a nós agora a busca individual do conhecimento, exatamente o que está acontecendo na China. É um país tão maravilhoso, tanto que esse mesmo artista que fez o estádio dos jogos, chama-se, aqui ó, tá na apostila, Estádio Ninho de Pássaro, construído em Pequim para os Jogos Olímpicos de 2008. Eu também tô colocando a foto do estádio para você ver que espetáculo. Então, que artista interessante, né? Tão capaz, com uma obra tão espetacular, quebrando vasos da antiguidade que poderiam estar sendo vendidos aí a um valor estratosférico simplesmente por serem vasos antigos. E ele traz essa pintura neles aqui. Além dessa obra da Snake Sailing, que ele na verdade está discutindo o que com essa cobra e com essas mochilas? O valor exagerado das artes financeiramente comparado ao valor das vidas humanas. O que está tendo mais valor? Onde estão os nossos valores, afinal, de ser humano? A outra obra dele é a Coca-Cola Vase. É um vaso também de dinastia Han, só que com o emblema da Coca-Cola atual. E ele tá assim, dizendo, nós vamos resistir à herança do passado sem transformação, ou vamos nos adaptar, vamos nos transformar, vamos aceitar aquilo que necessariamente a gente precisa? Então são perguntas, né? Quais são os nossos valores tradicionais, o que a gente está trazendo dos nossos bisavós, avós, dos nossos pais, o que está se mantendo, quais são os hábitos tradicionais que estão fixados em nós mesmos, quantos preconceitos nós temos, tá? Falando bastante a verdade com a gente, com vocês e com todo mundo, preconceitos que não nasceram em mim, vieram de uma tradição familiar muitas vezes, né? Que eu permaneço sem transformar. Por quê? Porque essa transformação ela incomoda, ela machuca, ou ela dá uma sensação de liberdade quando eu quebro alguma coisa que está se repetindo de uma geração para outra, de uma geração para outra, né? Até mesmo comportamentos e relacionamentos. Eu não me dou com tal pessoa. Aí vem o filho, não se dá também com aquela pessoa. O outro filho também não vai se dar com aquela pessoa. Mas por quê? Eu nem sei mais por quê, né? Então, a quebra desses valores aí pode gerar desconforto ou liberdade, né? Será que quando a gente desafia uma tradição, a gente pode abrir
mão de um comportamento apenas mecânico para se tornar um olhar mais atento para o mundo? Algumas coisas a gente precisa pensar. Põe o seu QR Code aí na página que você vai ver o exato momento em que o artista quebra o vaso. Acompanhe as imagens e aqueles que são meus alunos nota 10, faz favor de abrir a internet, fazer uma busca desse artista que é incrível, a gente vai ficar fã dele e logo a gente vai estar trabalhando com arte contemporânea dentro da escola. Então eu preciso que vocês abram suas cabeças, tá? Página 20, a gente vai falar de valor artístico, aí a gente tem de cara aqui, ó, observe a imagem abaixo e responda as perguntas, tá? Quanto custa esse tijolo? E, enfim, se esse tijolo tivesse 500 anos, quanto que ele custaria? Eu quero que vocês deem uma olhada em algum templo de Constantinopla. Vocês tiveram essas aulas aí em História no primeiro bimestre. E aí eu queria que você me respondesse, se esse tijolo fosse de um templo de Constantinopla, que valor ele teria, né? Então, responde direitinho, caprichado, respostas boas, mostrando para mim seu conhecimento. E aí ele fala assim, leia a página seguinte antes de responder as próximas perguntas. A gente vai olhar esse monte de tijolo aqui numa exposição. São 120 tijolos dispostos horizontalmente no chão. Tá? Essa obra aqui foi vendida por 2.000 libras, um valor altíssimo. O Museu Britânico comprou essa obra, ela se chama Equivalente 8, ou seja, o artista dá um manual de 8 maneiras diferentes que você pode montar essa exposição. Na verdade, seria uma instalação. E aí, na época, eu tô falando de 1935 e ela foi vendida em 1966, tá? Eu queria te falar que foi uma bagunça quando o museu comprou. Os tabloides, o jornalismo da época, os jornalistas da época criticaram demais o museu por estar gastando dinheiro público com uma obra que qualquer pedreiro faria. Pensa um pouco no que eu tô te falando. 30 anos depois, um outro artista, em vez de comprar tijolos, o museu, em vez de comprar tijolos, comprou pessoas. Não no sentido exato da palavra, mas ele comprou pessoas para participarem de uma instalação, de uma interferência na cidade, que era uma fila de pessoas, uma atrás da outra, olhando para uma parede com uma porta bloqueada. Essa fila permaneceu na rua e a grande brincadeira, vamos colocar como brincadeira, era o comportamento dos outros. Muitos entravam na fila, preocupados com o que de fato estaria acontecendo ali naquela fila, o que eu estaria perdendo de entrar na fila. Outros simplesmente assombravam as sobrancelhas assim, ficavam observando aquelas pessoas pacientemente, olhando para uma porta fechada, bloqueada numa parede. E o museu comprou essa instalação. O que fica são as fotografias, que eu também tô postando aí de baixo para você. E só que não houve reclamação nenhuma, né? O quanto se gastou para comprar essa instalação. Então, a pergunta que fica, eu contando essas duas histórias para vocês, dos tijolos 30 anos atrás, que foi uma brigaiada danada lá dentro da Inglaterra, e da fila 30 anos depois, é o seguinte, o que aconteceu que mudou nesses 30 anos? O que de fato mudou? Hein? Porque praticamente eles compraram uma pegadinha, né? Então, mas isso é arte? Hã? Por que a arte contemporânea, que isso é arte contemporânea, deixou de ser uma piada sem graça, tá?
para se tornar algo reverenciado por todo mundo? Dinheiro tem alguma coisa a ver com isso? Sabemos, todos nós sabemos que investir em arte é um negócio seguro, muito mais seguro que investir em carro ou numa casa. Carro desvaloriza, casa desvaloriza. A arte só valoriza. Imagina agora, por exemplo, quanto custou aí um quadro de um artista no início da sua carreira, um Pablo Picasso da vida, e agora, depois de morto, quanto custa, só vem valorizando ao longo do tempo. Então, quem tem uma obra Pablo Picasso é um milionário. E essas obras estão na mão dos milionários. Então, a gente sabe, mas a gente sabe que a arte contemporânea, ela é principalmente um registro do nosso tempo. Era isso que eu queria falar para vocês. Sigam aí as atividades, vejam as imagens que estão logo abaixo, respondam as perguntas da apostila. E a gente logo se vê semana que vem. Eu gostaria de conversar com vocês sobre esse assunto na semana que vem, tudo bem? Então se prepara, pega suas apostilas, põe ela em ordem até essa página, até a página 21 nossa apostila tá feita, tá? Um beijo no coração, até semana que vem. Beijo, tchau!